Até que ponto compensa você estar na PF como desenvolvedor? Basicamente, qual o melhor momento para você abrir um CNPJ e começar a pagar menos impostos, né? É isso que eu quero mostrar para você nesse vídeo aqui, que eu quero fazer a simulação com você de vários cenários aqui, vários faturamentos para você entender o melhor momento para você virar uma empresa, virar um CNPJ, tá? Então, vem comigo aqui para a tela do meu computador. Essa planilha aqui eu mesmo desenvolvi, simulando vários cenários de tributação para desenvolvedores, que eu sempre coloco isso daqui para os meus clientes, inclusive, quando eles vêm para a gente abrir uma empresa, a gente faz essa simulação prévia, porque às vezes não é o melhor momento ainda para você abrir um CNPJ, você tem que estruturar um pouquinho mais, você tem que planejar um pouquinho mais ali, fazer uma projeção para depois você abrir, senão você acaba se enrolando, né? Então, eu vou começar aqui com uma simulação de R$3.000, que é, eu acho que a média, né? A média ali que você começa como um desenvolvedor júnior, por exemplo, né? Então, se eu colocar aqui na CLT, que basicamente é por onde se inicia, né? Então, você começa numa empresa ali como CLT mesmo, com um salário ali de R$3.000, por exemplo, 3.000 e pouquinho, quanto que teria de imposto para você pagar? Na verdade, para você pagar não, né? Porque a empresa ela já vai recolher isso daqui no seu Olerite e vai te pagar somente o líquido, né? Mas você estaria ali contribuindo com o INSS 258,82, seria deduzido o CDI do seu Olerite, e também o imposto de renda 36,15, no fim descontariam de você ali do seu salário 294,97 e te pagariam só o líquido, tá? Nessa simulação, compensa você estar no CLT, tá? Aqui no autônomo, também você pagaria aqui um pouquinho mais, né? Mas também ainda compensa você aqui como autônomo. O autônomo é um pouco diferente do CLT, na verdade aqui é você que se vira com seus impostos, tá? Então eles te pagam os R$3.000, você que vai recolher o seu INSS, que é 20%, e você que vai fazer ali o recolhimento do seu imposto de renda, fazer a simulação, fazer ali o livro caixa, e aí o que der de imposto ali de imposto de renda você vai ter que fazer também o recolhimento, tá? Então no Carnê-Leão também fica, não fica tão assim, fica alto na verdade, mas ainda em relação a você abrir um CNPJ ainda compensa, tá? Por quê? Porque você abrindo um CNPJ, com esse faturamento de R$3.000, não é que não compensa, compensa você ter, né, por outras vantagens que você tem ao abrir o CNPJ, como por exemplo, uma visibilidade melhor no mercado, né, você tem mais possibilidades, hoje as empresas estão procurando muito mais CNPJ do que CLT, né, então assim, você tem algumas vantagens, tá? A questão da proteção patrimonial, então enfim, tem várias vantagens que eu inclusive abordo aqui no canal em outros vídeos, tá? A gente colocaria aqui inicialmente para essa empresa, ela entraria no Simples Nacional, a gente colocaria ela dentro de uma estratégia que a gente chama de Fator R, dentro do anexo 3, dentro do Simples, né, que partiria de 6% de tributação, teria que ter um prolabore para esse empresário, né, no caso você, que é o dono da empresa, e aí você recolheria no INSS ali também 11%, 155,32. Você pagaria 335,32 de imposto, tá? Ah, André, mas ficou mais barato que o Carnê-Leão, por exemplo, ficou bem parecido aqui com o CLT. Sim, só que aí você tem que lembrar o seguinte, se eu abro uma empresa, obrigatoriamente eu tenho que ter um contador responsável por essa empresa. Então você vai ter aqui o quê? Você vai ter aqui mais os honorários de um contador mensalmente, que vai ficar mais caro do que o CLT aqui, a hora que você somar tudo isso daí, e também vai ficar aqui muito parecido com o que é o rendimento autônomo, tá? Além também que você vai ter ali gastos com a abertura da empresa e vai ter também ali anualmente ter que pagar as licenças, né, que é o alvará de funcionamento, enfim, né, então tem todo esse custo aí que você tem que levar em consideração. Tá, e aí se eu tenho então um salário de R$4.000, como que fica essa simulação, tá? R$4.000, você vê que a planilha já até me aponta aqui que o melhor cenário seria já estar dentro de um CNPJ. Eu não recomendo ainda, por quê? Tá? Porque mesmo assim, se eu colocar aqui, por exemplo, aqui, os honorários de um contador, mais o alvará que você vai pagar anualmente, mais ali as outras despesas que você vai ter anualmente, vai ficar ainda acima do que é o CLT, tá? Vai chegar aqui a uns 600, 700 reais aqui mais ou menos de custo mensal, e aqui no CLT você teria 540,56, tá? Vale a pena você abrir o CNPJ se não tiver outra escolha mesmo, se a empresa fala assim, não, eu só te contrato na PJ, aí beleza, você já pode abrir esse CNPJ, tá? Ou se a empresa falar assim, ó, eu tenho com você aqui 4.000 de salário,
na CLT, eu vou te pagar, por exemplo, 4.500, né? Eu vou te pagar 5 mil reais aqui no CNPJ. Se você abrir CNPJ, a gente transfere então o seu contrato de CLT para CNPJ. É lógico que ela tá de olho nisso daí, tá te oferecendo isso daí para fugir dos encargos trabalhistas, mas é uma mão lava a outra, né? Você vai pagar menos impostos e vai receber um pouco mais por isso daí, e ele vai fugir ali dos encargos trabalhistas, né? Então uma mão lava a outra, tem que levar isso daí em consideração, mas tem que fazer essa negociação, tá? Se eu ganho 4 mil aqui como CLT, eu não vou sair pelos mesmos 4 mil para atender no CNPJ. Você vai ter que pagar um pouquinho a mais. Por quê? Porque eu não vou ter 13º, não vou ter férias, não vou ter FGTS, né? Então a coisa muda aqui de patamar, né? Vamos ser bem razoáveis também, tá? Mas aí então qual que é o ideal, André? Bom, o ideal é isso daqui, ó. Acima de 5 mil de faturamento, você já pode pensar em abrir o seu CNPJ. Por quê? Porque aqui já começa a compensar, tá vendo? Na CLT você estaria pagando R$ 864,31 só de encargos aqui, né? INSS, imposto de renda. E aqui na pessoa jurídica você estaria pagando R$ 455,32 de impostos, já com INSS, já com o imposto do Simples Nacional. E também ali colocando os honorários de um contador, colocando ali a simulação, por exemplo, de licenças, né, que é o alvará e tal, vai ficar elas por elas. Então aqui já compensa você ter um CNPJ, porque você não vai ter prejuízo em questão de impostos, tá? Então você vai estar pagando a mesma coisa que você estaria na CLT. Então a partir de 5 mil reais já é o momento ideal para você pensar num CNPJ, tá? Esse é o gatilho. 5 mil já estou pagando mais impostos aqui do que deveria, então eu já posso abrir um CNPJ e já posso fazer uma estratégia diferente. Por que que no CNPJ a estratégia ela fica mais em conta? Por quê? Porque aqui, em vez de você estar tributando aqui os 5 mil, o INSS, o imposto de renda em cima dos 5 mil reais, aqui no CNPJ você tributa somente em cima do seu prolabore. Então, por exemplo, a gente consegue colocar aqui um prolabore para você de um salário mínimo, você vai pagar o INSS e o imposto de renda em cima do salário mínimo só, né? E o restante do valor vai entrar como distribuição de lucros para você como empresário. E essa distribuição de lucros no Brasil ela é isenta de impostos. Então você consegue fazer essas retiradas mensalmente, livre de imposto de renda e livre do INSS. Então por isso que a estratégia de abrir um CNPJ ela é mais em conta do que você trabalhar aqui na pessoa física, tá? E aí você pode fazer várias simulações. Ó. Quanto que fica então com 10 mil? Né, faço as simulações aqui para você também. Como que fica com 20 mil? Né? Você consegue fazer várias simulações e ver quanto que ficaria de imposto em cada situação dessa, em cada regime tributário desse daqui, tá? Existe o lucro presumido, que é um regime tributário também muito comum entre os desenvolvedores, mas que ele só compensa quando você estiver faturando aqui, ó, perto dos 30 mil reais, tá? Por quê? Você vê que aqui até fica mais barato, né? Na verdade é um pouquinho mais, acho que é os 32 mil. Aqui fica até mais em conta um pouquinho, mas onde que tá a pegadinha aqui, tá? Que você tem que se atentar. Com 32 mil, por exemplo, de faturamento, o prolabore seu já fica no teto do recolhimento do INSS. E isso acaba ficando um pouco mais caro na hora de você fazer a sua declaração do imposto de renda, tá? Por quê? Porque você já está recolhendo no teto do INSS, você já não tem mais tanto abatimento aqui de imposto, tá? Por exemplo, agora você vai fazer o cálculo do imposto de renda, ele deduz o que você paga de INSS. Se eu colocar aqui, por exemplo, aqui, ó, 35 mil de faturamento, olha lá, o INSS mudou muito pouco, tá vendo? Ele foi para 856,46, que é o teto, né? Se eu coloco 40 mil reais, olha lá, ó, ele não muda, ele ficou no teto, tá vendo? Então vai encarecendo isso daqui, por quê? Porque essa dedução aqui, ela para de ser proporcional, né? Quanto mais você coloca de prolabore, mais você paga de INSS, só que chega um momento que ela trava por conta do teto, e aí você acaba pagando mais imposto de renda por conta disso. Aqui, ó, ele já até ficou aqui verdinho aqui no lucro presumido, tá? Mas eu geralmente, aqui com 40 mil, mas eu geralmente aqui, ó, com 30 mil reais eu já faço uma avaliação para os nossos clientes. Por quê? Porque já não compensa mais ficar nesse Simples Nacional aqui. Ou a gente vai para esse anexo 5, ou a gente vai para o lucro presumido, porque vai pagar menos imposto, tá? Isso por quê? Porque se você já está faturando 30 mil, cara, dentro daquele ano ali, você vai faturar muito mais que isso, né? Você já vai estar em escala, né? Você já vai estar em projeção.
né? E o regime tributário, a gente escolhe ele sempre uma vez só no ano. A gente escolheu o regime tributário, a gente tem que ficar nele. Então, quando eu vejo que o desenvolvedor já está faturando 30 mil por mês, eu já penso em colocar ele em outro regime tributário, porque se ele aumentar esse faturamento aqui, ele vai pagar mais do que deveria dentro do Simples. Então, a gente joga ele para outro regime tributário, que daria uma diferença menor ali na hora de subir esse faturamento aqui, por exemplo, tá ok? E aí, gostou das simulações? Tirei suas dúvidas? Ficou alguma dúvida? Manda aqui nos comentários, tá? Se quiser fazer um elogio também, se quiser fazer alguma crítica, manda aqui. Se eu errei em alguma parte aqui, se eu falei besteira, manda aqui pra gente, a gente vai avaliar e, se possível, eu faço aqui um outro vídeo explicando mais sobre esses assuntos, tá? E, como eu prometi, se você quiser receber essa planilha para você mesmo fazer a sua simulação de quanto que você tá recebendo ali, se vale a pena ter o CNPJ ou não vale, fica à vontade, eu vou deixar o link aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. Você clica lá, vai responder uma pequena pesquisinha ali que eu coloco para entender um pouquinho melhor sobre você, para te conhecer melhor, tá? Mas aí você responde isso daí e vai ter acesso a essa planilha, vai ter acesso também ao meu e-book que eu falo sobre abertura de empresas para desenvolvedor, o que você tem que se atentar, por onde começar, e também tem o meu mini curso aqui, você pode clicar e assistir lá, eu falo também várias coisinhas, dou várias dicas para você abrir a sua empresa do jeito correto, sem susto, sem se preocupar, sem gastar muito inclusive, tá ok? Então, peço encarecidamente que você dê um like nesse vídeo, compartilha com outros colegas desenvolvedores e também, se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui no nosso canal. Esse canal tem informações valiosas para você e a gente posta todos os dias aqui. Tem mais de 800 vídeos aqui no canal até o momento, né? Mas vai ter muito mais, tá ok? Então pode ficar à vontade, se inscreve aqui, ativa o sininho para não ficar por dentro, não perder nenhum conteúdo que a gente posta por aqui, tá ok? Um grande abraço então, fica com Deus e até os próximos vídeos.